Eu queria cumprimentar a Carlos Tadeu e, em nome dele, a todo o corpo de dirigentes e funcionários do BNDES. Com grande satisfação que eu participo deste fórum. Não posso deixar aqui de externar a minha admiração, tanto pelo professor Raul Veloso, como pelo ministro Reis Veloso, que teve longo tempo de convivência com meu avô, Antônio Carlos Magalhães, e eu, especialmente, como homem público e curioso das questões acadêmicas da gestão pública, sempre sou muito atento aos artigos, às entrevistas e aos pronunciamentos do professor Raul Veloso. Eu percebo que o fórum, esse ano, é um fórum muito oportuno, ele aborda diversos aspectos da gestão pública, e é claro que eu entendo que os depoimentos aqui e as palestras serão complementares. Como eu não sou economista, eu me sinto obrigado a trazer a visão do prefeito, do gestor público. Quando a gente, em geral, hoje em dia ouve prefeitos no Brasil, 90% dos seus pronunciamentos são dedicados às lamentações. Eu prometo a vocês que não vou fazer isso. Pelo contrário, eu vou tentar trazer aqui uma visão um pouco diferente para mostrar que, com disciplina fiscal, que com uma gestão bem ajustada, é possível governar, é possível enfrentar os desafios demandados pela sociedade e é possível enfrentar também essa crise econômica tão grave que nos atinge. Eu entendo que, mesmo sendo clichê, a minha primeira afirmação nesse momento, trazendo aqui a visão do município, a visão municipalista, é afirmar aquilo que a gente já ouviu e ouve sempre, que as pessoas vivem nas cidades. Sem dúvida alguma, dos três entes federados, o mais próximo do cidadão é a prefeitura. São as prefeituras. A cobrança e a pressão mais intensa da população recai sobre os prefeitos. Muitas vezes, inclusive, demandando assuntos que não são da competência municipal, mas que acabam, por esse contato direto, por essa convivência próxima, recaindo sobre as costas das prefeituras. Ao longo dos últimos anos, especialmente depois da Constituição de 88, é sabido que houve um aumento significativo das atribuições dos municípios do Brasil. Só que esse aumento das atribuições, ele não veio acompanhado de um aumento da repartição do bolo tributário que fosse compatível às demandas que são depositadas para as prefeituras. Então, nós podemos afirmar de maneira muito categórica que vivemos hoje numa federação distorcida e que o elo mais fraco dessa corrente federativa brasileira são as prefeituras, são os municípios. Pois bem, quando eu assumi a prefeitura, em janeiro de 2013, teve uma coisa que me ajudou muito e que me deu clareza de que caminho eu deveria seguir, que foi o fato de ter sido 10 anos deputado federal, ter exercido o mandato parlamentar por 3 vezes na Câmara dos Deputados e ter podido acompanhar e, em determinado momento, participar das discussões que giravam em torno de uma reforma tributária que pudesse redefinir os contornos do Pacto Federativo em nosso país. E depois de 10 anos, eu cheguei à conclusão inevitável de que, enquanto houvesse esse estica e puxa entre os entes federados para saber quem fica com a participação maior no bolo tributário, nós não teríamos condições de produzir uma reforma tributária que repensasse o Brasil. Por isso mesmo, quando assumi a gestão pública de Salvador, eu sabia que o dinheiro não iria aparecer por milagre, não ia cair da árvore, e eu ainda tinha um fato adicional, que era uma situação política muito adversa com o governo federal de então. Portanto, para mim estava muito claro, eu só tinha um caminho para viabilizar a administração de Salvador, que era torná-la autossustentável, fazer com que a prefeitura tivesse capacidade de andar com as suas próprias pernas.
permitir que o município tivesse condições de cumprir as suas obrigações sem depender de ninguém. E aí me permitam fazer uma contextualização, porque Salvador, apesar de ser a terceira maior capital do Brasil, é uma cidade muito pobre. Nós temos a 26ª posição em termos de PIB per capita de todas as capitais. Somos o penúltimo. E é claro que isso acaba trazendo um reflexo direto na receita corrente per capita do município. Nós hoje temos uma receita algo em torno de R$ 1.900 per capita, uma das mais baixas do Brasil. Então, há um descompasso histórico entre a capacidade arrecadatória do município, que por mais esforço que se faça para melhorar a arrecadação, está limitada pelos fatores econômicos da cidade, e, de outro lado, o tamanho da população. Uma cidade muito grande, marcada por muita pobreza e por muitas desigualdades. Ao chegar à administração, em 2013, eu me deparei com uma situação de absoluta desorganização das finanças públicas, de inadimplência com fornecedores, de desestruturação dos serviços públicos e de completa degradação da infraestrutura da cidade. Eu gosto sempre de citar um exemplo. Salvador passou mais de 10 anos sem poder realizar qualquer tipo de operação de crédito, porque haviam 173 itens que colocavam a cidade no cadastro dos municípios inadimplentes, o chamado CALC. Pois bem, portanto, eu não tinha dúvida que a primeira e mais importante tarefa era promover o equilíbrio fiscal e o ajuste das contas públicas do município. E aquela convicção, ela não foi apenas uma marca do início da gestão. Ela se tornou um dogma para a administração municipal. E é claro que, na medida que o líder político maior, seja o prefeito, o governador ou o presidente, ele passa uma mensagem muito clara do seu compromisso inarredável com a manutenção do equilíbrio das contas públicas, isso acaba sendo incorporado por toda a gestão. Isso se dissemina pelos escalões inferiores dos governos. E eu afirmo às senhoras e senhores que está aí o principal legado dos 4 primeiros anos do meu mandato à frente da Prefeitura de Salvador. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, e essa é uma visão que já me acompanhava quando assumi a Prefeitura, e depois de 4 anos isso se confirmou com mais intensidade, que é absolutamente impossível atender às principais demandas da população sem que as finanças estejam organizadas e sem que o governo tenha capacidade de gerar caixa próprio. Exatamente por isso, nós procuramos atuar em 2 frentes. De um lado, potencializar a receita própria do município, aprimorando os meios de arrecadação, apertando os sonegadores, criando uma série de instrumentos que, com inteligência, permitiram Salvador ter um melhor perfil de arrecadação. Um dado eu trago aqui para comprovar: em 2012, de todas as receitas do município, 51% delas eram oriundas das transferências federais e estaduais. Já em 2014, 2 anos depois, desse conjunto de receitas totais do município, 55% já estavam atreladas às receitas próprias da Prefeitura, e isso veio crescendo. Hoje nós temos aproximadamente 58%. Mesmo com todo o cenário de crise que acometeu o Brasil, se eu for buscar o quadriênio 2013-2016, nós conseguimos ter um crescimento real de 13,4% nas receitas próprias, graças a um trabalho de organização da arrecadação tributária do município. Porém, todo esse equilíbrio que nós temos hoje na Prefeitura de Salvador, eu diria às senhoras e senhores que deriva fundamentalmente do esforço que foi feito no campo da despesa pública. Nós impusemos como regra uma atuação que fosse responsável e austera. Não tive medo de tomar medidas duras que me geraram algum tipo de impopularidade,
que me contrapuseram a certos setores no começo da gestão, mas que eu entendia que eram absolutamente necessários, imprescindíveis para garantir essa organização e, sobretudo, assegurar o equilíbrio das contas da prefeitura. Trabalhando para eliminar desperdícios, rever contratos e renegociar condições de relacionamento com os principais fornecedores da cidade. Impusemos como princípio norteador do nosso trabalho, é fundamental gastar mais com a cidade do que com a prefeitura. Gastar mais com o cidadão do que com a máquina administrativa. E foi nesse contexto que nós conseguimos melhorar a qualidade do gasto público, nós conseguimos controlar com rigor cada centavo que foi aplicado pela prefeitura nesse período. É claro que cada um tem a sua sistemática de organização orçamentária, mas no nosso caso, da Prefeitura de Salvador, a cada dia 2 de janeiro, nós, dia 2 porque primeiro a ressaca do Réveillon, em Salvador, como uma cidade de muita festa, a gente faz um grande Réveillon. No dia 2 de janeiro, nós publicamos um decreto de contingenciamento, onde eu separo toda a despesa de pessoal, ela está ali reservada, é intocável, nem o prefeito sobre ela pode dispor. Nós disponibilizamos o que é o custeio mínimo necessário para cada órgão, e eu tenho sempre muita firmeza no controle do gasto de custeio, porque é aí onde se pode fazer sobrar algum recurso para investimento, é claro que além de controlando o aumento da despesa com o pessoal. E o resto fica contingenciado. Essa é a maneira que nós temos de controlar o orçamento do município. E os recursos só são disponibilizados à medida que a arrecadação ela se confirma e que nós temos clareza de que aqueles compromissos, projetos, obras e investimentos poderão ser honrados pela arrecadação da prefeitura. Pois bem, é claro que tudo isso tem que vir acompanhado de planejamento. Eu diria que hoje a gente começa a ver alguns exemplos em prefeituras, em governos de estado, de planejamentos de médio prazo, que nós fizemos isso lá na Prefeitura de Salvador, determinando metas e iniciativas para cada um dos órgãos e criando uma sistemática de acompanhamento e cobrança dos resultados. O controle do gasto, lá, ele é feito de maneira tão precisa pela minha equipe, que, por exemplo, em 2016, mesmo a gente tendo registrado queda de arrecadação de janeiro a dezembro, eu consegui fazer superávit. Por quê? Porque eu consegui impor uma queda real de 2,4% na despesa. E vejam que isso no ano eleitoral, onde normalmente os prefeitos que têm condições de buscar a reeleição acabam fazendo irresponsabilidades e gastando mais do que podem. Lá nós não fizemos, e isso inclusive reforçou ainda mais esse nosso compromisso com o equilíbrio das contas da prefeitura. Como eu havia dito a vocês, ao chegarmos à prefeitura, tínhamos a compreensão que era fundamental permitir que o município andasse com as suas próprias pernas, que o dinheiro não iria aparecer do nada. Então, desde o primeiro ano, nós tivemos a possibilidade de fazer poupança corrente. Ao longo dos 4 anos, todos os anos, mesmo os anos de crise, aí considerados 2015 e 2016, nós conseguimos fazer poupança corrente. Hoje nós temos mais de 1,5 bilhão disponíveis no caixa da prefeitura para uma cidade que tem uma arrecadação total que vai se aproximar esse ano de 6 bilhões de reais. E é isso que nos permite ter certa liberdade, certa flexibilidade para definir prioridades e executar as ações que são demandadas pela população. E aí, eu repito mais uma vez, somente com disciplina fiscal é possível fazer sobrar recursos para investir em programas sociais, para ampliar os serviços públicos, para investir em infraestrutura. Sem essa disciplina fiscal, sem ter a casa arrumada, não há milagre que se possa produzir. E aí, professor Raul Veloso, tem uma coisa que talvez a gente possa constatar hoje no Brasil. Se nós formos ver as situações da União
e de alguns estados brasileiros, a situação fiscal, ela é mais dramática do que a situação fiscal em geral das prefeituras. Por quê? Porque não é dado o direito às prefeituras de fazer pedalada, de emitir títulos. Então, ou nós vamos fechar a conta, ou então vai se responder a Tribunal de Contas, a Ministério Público e se descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Tem uma coisa que sempre muita gente me perguntou, mas prefeito, todo esse rigor fiscal, ele acaba comprometendo os investimentos na área social? De maneira alguma, não é verdade. E eu trago mais uma vez o exemplo nosso. Em 2012, quando foi o último ano da gestão que me antecedeu, a prefeitura aplicava 15% do seu orçamento na área de saúde. Hoje, nós estamos aplicando 20% na área de saúde. Um crescimento aí de 5 pontos percentuais. Na área de educação, inclusive descumprindo o mandamento constitucional, foram aplicados 22,5% em 2012. Hoje, nós já estamos chegando a quase 28% de aplicação de recursos na educação. E como Salvador é uma cidade muito pobre, quando a gente fez toda a contabilização dos investimentos realizados nos 4 primeiros anos, nós podemos constatar que 76% dos investimentos foram alocados nas áreas mais pobres da cidade. Agora, é claro, nós não podemos falar de perspectivas futuras sem tocar em 2 pontos que são essenciais. De um lado, o gasto com pessoal e, do outro lado, o peso da Previdência, que foram 2 temas aqui abordados prioritariamente pelo professor Raul Veloso. Com relação ao gasto com pessoal, eu diria a vocês que, primeiro, para evitar o crescimento diante de um quadro de crise, não estou falando de medidas corretivas tão necessárias ao setor público brasileiro como um todo. Estou falando apenas para evitar o crescimento, porque existe um crescimento inercial que já deriva de concessões dadas, e é impressionante, porque são avanços e progressões na carreira e benefícios absolutamente desvinculados de meritocracia, absolutamente desvinculados de resultado ou do que se possa aquele servidor produzir. E essa é a estrutura do serviço público em nosso país. Eu, quando cheguei à prefeitura, haviam professores, para citar, no caso, a educação, ou poderia citar enfermeiros na área de saúde, que, depois de completar 1 ano de serviço público, já tinham o direito da sua primeira ascensão à carreira. Sem qualquer critério. Então, primeiro é fundamental o gestor público ele ter a clara noção de que a sua popularidade e a sua autoridade para conduzir o governo deriva do que ele é capaz ou não de fazer diretamente ao cidadão. E isso pode blindá-lo e evitar com que ele seja refém da pressão das corporações. Ou como falou aqui o professor Raul Veloso, dos donos do orçamento. Eu dou um exemplo claro. 2016, ano de eleição. Eu havia concedido reajuste em 2013, em 2014, menor em 2015, menor do que a inflação, porque a gente começou a perceber a chegada da crise. Em 2016, 0 reajuste, suspendi todos os avanços. É óbvio, os servidores começaram a fazer greve. Na primeira inauguração que eu tive, depois que comuniquei que não concederia nenhum reajuste, eles foram para a porta da obra que eu estava inaugurando para fazer panelaço. Eu disse a eles, vocês vão ter 2 trabalhos apenas. O primeiro de sair de casa para isso. E o segundo de comprar um tênis novo. Porque vocês vão ter que gastar muita sola de sapato me acompanhando pela cidade, porque eu tenho mais de 200 inaugurações nos próximos 2 meses. E não vou mudar a minha agenda, e muito menos o meu compromisso em manter o equilíbrio das contas da prefeitura. Esse ano não posso, não será dado, ponto. Na segunda inauguração eles já não foram mais. Antes mesmo do Supremo decidir, hoje já é uma decisão que o gestor pode cortar o ponto daqueles que faltam trabalho, eu ali já determinava isso na prefeitura. Resultado, veio o primeiro contra-cheque, veio o desconto, no dia seguinte eles estavam pedindo, por favor, para voltar a trabalhar sem reajuste, apenas com a possibilidade de reposição
dos dias descontados. Então não tem jeito. É preciso ter força e autoridade para enfrentar os donos do orçamento, como diz o professor Raul Veloso, para enfrentar a pressão das corporações. E aqui eu trago um dado importante. Vejam que nós tivemos, nos últimos 12 meses, uma queda de 4,8% no peso da despesa de pessoal comparado com a receita corrente líquida, que hoje está ali em torno de 39, 38,5%, 39%, que é um percentual aceitável para os municípios que são prestadores de serviço e acabam trabalhando e dependendo muito de mão de obra. Os municípios dos 3 entes federados é o que depende mais de mão de obra, pela sua característica de prestador de serviço. Então, nós lá sempre tivemos o cuidado de impedir que o peso da despesa de pessoal ultrapassasse a casa de 38%, 39%, no máximo 40%, comparado com a receita corrente líquida. Eu não posso deixar de trazer aqui uma mensagem que é fundamental o Brasil pautar urgentemente essa discussão sobre o futuro do serviço público, dentro do que eu chamei aqui de revisão de regalias, de vantagens graciosas, de super salários. E aí, me permitam dizer, não podemos deixar de enfrentar essa questão no Poder Judiciário, é preciso ter coragem. Eu sou daqueles que respeita o trabalho e a independência do Judiciário e do Ministério Público, mas isso não pode permitir que a gente tenha no Brasil juízes e promotores ganhando 100, 150, 200 mil reais. Então é preciso rever o quanto antes, partindo de um princípio absolutamente fundamental. Vai chegar num dia que nós não vamos ter dinheiro para pagar nem os aposentados e pensionistas, nem mesmo os servidores da ativa, se continuarmos nesse ritmo. Nem os donos do poder. Nem os donos do orçamento, não é, professor Raul? Por outro lado, a questão previdenciária. Eu conversei com o presidente Michel Temer algumas vezes, no início desse processo de discussão da reforma da Previdência, e disse: presidente, o senhor precisa chamar aqui, no Palácio, todos os 27 governadores, todos os 26 prefeitos de capital, e fazer um pacto. Porque a questão da Previdência Pública hoje não é uma questão apenas da União, ela é uma questão dos estados e dos municípios. E eu trago a realidade de Salvador. Nós temos um déficit financeiro de 120 milhões, ou seja, além da contribuição patronal, eu tenho que colocar 120 milhões todo ano para cobrir o déficit da Previdência, sendo que um déficit atuarial de 7,5 bilhões. Aí o governo federal, ele mudou a postura, ele agora está sendo muito rigoroso com estados e municípios para a concessão da CRP, que é a Certidão de Regularização Previdenciária. E sem essa certidão, o município ele não pode contratar convênios de transferência voluntária da União, ele tem muita dificuldade e fica proibido de contratar financiamentos, então a CRP é fundamental. A Secretaria Nacional de Previdência vem agindo com muito rigor, o que é louvável. Mas ainda não existe uma solução, esse é o fato. Nós fizemos, por exemplo, em Salvador, uma projeção do que seria a segregação de massas e vimos que, num prazo de 10 anos, ela consumiria todo o orçamento do município. E eu fui ao secretário nacional de Previdência e disse: eu não assino isso, eu posso ficar sem a minha CRP, mas não assino isso. O que não quer dizer que nós não estamos tomando medidas, e medidas muito severas. Estamos compondo um fundo, estamos aportando ativos nesse fundo, aumentamos a contribuição patronal agora de 22% para 24%. Porém, esse assunto só vai ser resolvido quando houver um amplo pacto, porque na medida que prefeitos, governadores e a União se juntarem para isso, você distensiona o ambiente político, diminui as pressões e contrapressões políticas. É claro que nós vivemos um momento sui generis, há todo um contexto como o atual governo chegou ao poder, e aqui eu falo como prefeito cujo partido integra a base do presidente Temer, que tem uma melhor relação com ele, uma relação institucional, uma relação de portas abertas hoje no governo federal, mas
A condição política de hoje não é a mais favorável. A gente não pode deixar de dizer que a reforma da Previdência ser discutida e votada faltando menos de um ano para as eleições, isso acaba tendo uma influência direta no posicionamento dos parlamentares. Hoje nós não temos ainda um clima e um ambiente no Congresso Nacional que nos permita assegurar que a reforma vai ser votada. Mas há, sim, uma compreensão das pessoas que estão na vida pública e que precisam pagar conta no fim do mês e que não vão ficar fazendo discursos populistas e jogando para a plateia, de que é fundamental enfrentar o assunto. Na minha opinião, é preciso chamar, e ainda acho que há tempo, o tempo está correndo, o tempo está passando, mas é preciso chamar o quanto antes prefeitos e governadores para fazerem um pacto em torno desse tema. Talvez, se esse caminho for percorrido, nós temos aí uma perspectiva de um melhor ambiente político e um contexto que nos permita a aprovação da reforma da Previdência. Eu não posso deixar de falar, já caminhando para encerrar, professor, também da necessária e inevitável tarefa de prefeituras de todo o Brasil de trabalhar a gestão da dívida pública, trazendo mais uma vez aqui o nosso exemplo. Em 2012, a dívida pública municipal era de 1,83 bi, que à época correspondia a 52,1% da receita corrente líquida do município. Ano passado, nós conseguimos chegar ao menor patamar, nós saímos de 1,83 bi para 298 milhões e derrubamos de 52,1% da receita corrente líquida para 5,63% da receita corrente líquida. Num esforço extraordinário que nós fizemos de revisão, de renegociação e de pagamento da dívida. É claro que isso trouxe como consequência direta a ampliação da capacidade de endividamento da prefeitura, hoje bastante ampla. Nós, para esse segundo mandato, temos apostado muito nas operações de financiamento, tanto com as instituições nacionais como com as instituições internacionais, como uma forma de alavancar o investimento público. E eu tenho dialogado com o governo. É preciso separar o joio do trigo. Primeiro, que o acesso ao financiamento ficou muito amplo para estados e muito fechado para municípios. Salvador, depois de 12 anos, assinou o primeiro financiamento com o BNDES, em 2015, que foi para um programa de modernização da administração municipal. Depois, pela primeira vez na história, conseguimos assinar o primeiro financiamento externo com o BID para a área de turismo e temos aí uma carteira de pelo menos 2 bilhões de reais já contratados ou em negociação com o governo federal. Agora, é preciso distinguir quais são os municípios que são bons pagadores, que têm capacidade de tomar e capacidade de pagar. Dê aqui um tratamento. Daqueles outros que muitas vezes, inclusive, acessaram operações de crédito que eram estruturadas para obras de infraestrutura e usaram dinheiro para custeio e até para pagamento de pessoal, e isso aconteceu muito aqui no Brasil. Pois bem, fruto de tudo isso, a gente apresenta aqui algo que nos orgulha. Em 2013, quando eu cheguei à prefeitura, Salvador ocupava a 23ª posição no índice Firjan de gestão fiscal. Hoje nós ocupamos a 3ª posição. Saímos da 23ª posição para a 3ª posição no índice Firjan de gestão fiscal, e só não somos o primeiro, porque nesses 4 anos que compuseram o meu primeiro mandato como prefeito, eu praticamente não tive acesso a transferências voluntárias do governo federal e a financiamentos por questões políticas sabidas. Eu quero concluir dizendo que, graças a todo esse esforço que foi feito, e que pode ser feito por qualquer gestão, que se diga isso. Não dá para querer o prefeito ficar procurando desculpas, porque eu recebi o município quebrado, endividado. Sim, muito bem. Trabalhe e organize a gestão, que foi o que nós fizemos lá. Então, graças a isso,
a gente teve condições de mudar o patamar das aspirações da cidade, não só da prefeitura, mas da cidade como um todo. A gente deixou para trás aquela ideia de uma cidade e de uma prefeitura que mal conseguiam honrar os seus compromissos básicos, e o debate, quando eu cheguei, a prefeitura tem condições de recolher o lixo, de tapar o buraco, de repor a luminária que queimou do poste público. Nós saímos desse patamar, mudamos para um outro patamar. E Salvador hoje, depois eu convido as senhoras e senhores que possam conhecer mais profundamente um programa que nós lançamos no início desse nosso segundo mandato, que é o chamado Salvador 360, que é um programa com 8 eixos, 360 ações voltadas para a ativação econômica da cidade, porque aí está a matriz de tudo. Nós temos uma cidade pobre, com uma concentração econômica demasiada no setor de serviços, muito dependente da indústria do turismo, que precisa buscar a sua diversificação, e nós estruturamos um projeto liderado pelo município, pela prefeitura, que casa investimentos públicos e privados e ações que vão das mais simples às mais complexas, 360 ações com o objetivo de ativar a economia da cidade. A minha última mensagem é no sentido de dizer a vocês que aumentar a qualidade do gasto público, realizar uma gestão pautada em resultados, trazer eficiência e produtividade para os governos em geral, prefeituras, governos estaduais, governo federal, ser bom pagador, cumprir as obrigações em dia, atender às demandas do cidadão, todos esses são desafios perfeitamente transponíveis para boa parte dos municípios brasileiros. Agora, é preciso haver uma mudança de mentalidade. E isso passa também por um comportamento do cidadão, que eu acho que nas últimas eleições, já em 2016, começou a dar sinais bem claros de um novo olhar, um olhar que dá mais atenção a uma gestão organizada, a uma plataforma pautada em procedimentos e princípios que procurem resultado, que procurem efetividade. Eu, particularmente, nunca me deixei levar pelo debate ideológico, isso é de direita, isso é de esquerda, para mim isso tudo é bobagem. O que o cidadão quer é gestão eficiente, é gestão de qualidade. E é possível, é perfeitamente possível a gente transformar essa numa lógica dominante do Brasil. Talvez seja necessário caminharmos ainda um tempo, percorrermos ainda uma jornada, mas eu tenho certeza que com debates como esse, com palavras que tanto nos inspiram, como a do professor Raul Veloso e dessa família Veloso, que tem na sua tradição e na sua história a marca e o compromisso com a análise da gestão pública e a proposta das mudanças, sempre olhando o futuro, eu tenho certeza que a gente pode alcançar isso no Brasil. Muito obrigado.